Boa tarde. Hoje é 7 de março de 2023 e nós estamos aqui para o primeiro evento deste ano do ciclo Interdisciplinaridades. Este ciclo, assim como outros, como o ciclo Teses em Debate, o ciclo Monografias em Debate, diversos cursos sobre história de maneira geral e outros assuntos também, história da arte. Todo esse circuito de ciclos e cursos é promovido pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Interdisciplinaridades e História, filiado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que, na verdade, conta com membros no Brasil inteiro. E hoje mesmo aqui estão presentes pessoas do Brasil inteiro para assistir essa palestra de hoje, que é a primeira do ciclo Interdisciplinaridade. A ideia desse ciclo é de criar diálogos com pesquisadores da área de história também, mas também das mais diversas áreas, e até privilegiar os pontos de interconexão entre campos de saber diversos. Então, ao longo do ciclo neste ano, a gente vai ter diálogos entre os mais diversos campos de saber. Hoje, por exemplo, nós vamos poder colocar em interconexão aqui a área de história, a área de arquivologia, a área de direito, entre outras. Então, essa é a ideia desse ciclo. Nós estamos inaugurando ele neste ano. Temos outros ciclos, como, por exemplo, Teses em Debate, que discute teses ou dissertações que foram defendidas em alguma universidade em algum momento e que são interessantes para serem disponibilizadas para o público. Ou a própria tese ou uma questão que a atravessa. Temos o ciclo Monografias em Debate, que tem a mesma ideia, mas onde são apresentadas pesquisas que foram desenvolvidas no âmbito da graduação. E temos diversos cursos, né? Daqui a pouco a Bruna vai poder mencionar alguma coisa sobre o nosso laboratório. Mas eu queria só comentar inicialmente a abertura desse ciclo Interdisciplinaridades. Hoje a gente vai contar aqui com Warley Eterno dos Santos, que é da área jurídica, mas também historiador pela pesquisa que desenvolve e também dialoga com a área de memória, patrimônio, documento, e hoje vai nos apresentar aqui aspectos importantes relacionados com um arquivo específico, o arquivo do Poder Judiciário goiano. Mas daqui a pouco eu volto a isso. Por enquanto, e eu vou apresentar o Warley melhor. Por enquanto, eu queria passar a palavra para a Bruna, que é uma das componentes do nosso laboratório, e ela vai dar alguns recados importantes, tanto relativos ao laboratório como um todo, como relacionados ao evento que está ocorrendo nesse momento, sobre a lista de chamada e assim por diante. Bruna, posso passar a palavra para você? Obrigada, professor. Bom, gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade a todos que estão presentes aqui, ao nosso palestrante, né, principalmente. Vou deixar alguns recados importantes. Primeiro, a lista de presença, né? Eu sei que todo mundo já entra perguntando sobre ela, mas nós costumamos passar a lista logo após a fala do palestrante, né? Entendendo que é importante a gente acompanhar esse primeiro momento de fala, e aí depois vocês conseguem assinar essa lista. Então, eu peço que fiquem atentos, porque mais ou menos umas 2 horas, 2h30, a gente passa a lista e vocês podem assinar ela até o fim da reunião. Esse é o primeiro recado. Peço também que prestem atenção ao assinar essa lista, porque por meio dela que a gente consegue fazer os certificados. Então, se tiver qualquer erro nos dados que vocês colocam, acaba saindo o certificado com algum erro, né? Então, é muito importante que vocês prestem atenção e qualquer erro que vocês recebam depois no certificado, que vocês informem para a gente. Nossos certificados são gerados de forma automática, então, por isso mesmo é importante ter atenção a esses dados. Uma outra questão
é sobre o desenvolvimento da palestra. Quem quiser perguntar, fazer comentários, pode fazer, inclusive durante a palestra. Nós só pedimos que, no caso de perguntas, vocês deixem para o final, para que a gente possa se organizar melhor, né? Para o palestrante não se perder também na discussão e apresentação do tema. Quem quiser pode levantar a mãozinha, tem uma ferramenta, né, aqui no Google Meet de mãozinha, que é interessante vocês utilizarem, que assim a gente consegue fazer tudo de forma mais organizada, né? A gente pode seguir uma ordem, né, de quem solicitou falar primeiro. Também temos aqui no chat, a Marcele já mandou algumas informações sobre o nosso laboratório, né? Vocês podem acompanhar o nosso laboratório pelo Instagram, pelas redes sociais e pelo nosso site. Temos também o link do nosso Linktree, para quem quiser se inscrever nos eventos que vão surgindo. Como o professor falou, temos o ciclo Interdisciplinaridades, mas também temos outros, né? Monografias, o TES, temos alguns cursos que vão ser ministrados durante o ano. Então, pelas redes sociais, vocês conseguem ter acesso a essas informações e se manterem atualizados sobre o nosso laboratório, ok? Eu acho que é isso. No geral, agradeço a todos novamente e passo a palavra para o Arley. Antes, deixa eu só apresentar rapidamente o Arley. O Arley, ele é graduado, na verdade, em Direito, e atualmente está fazendo a pós-graduação no Programa de Estudos Culturais, Memória e Patrimônio da Universidade Estadual de Goiás. É graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, membro do nosso laboratório, LAPET, e vai nos apresentar aqui uma palestra cujo título é Preservação e Difusão do Acervo do Poder Judiciário Goiano. Eu chamo a atenção para a importância de um tema como esse, onde a gente vai ter oportunidade aqui de percorrer essa interdisciplinaridade que pode existir entre a mais conhecida de todas, né, história e arquivologia, já que os historiadores trabalham muito com arquivos, mas também, particularmente, a interdisciplinaridade entre a área jurídica e a história, porque o acervo que vai ser discutido e apresentado aqui pelo Arley é um acervo ligado ao Poder Judiciário, ou seja, existe uma série de fontes históricas importantíssimas para a história nesse tipo de acervo, como, por exemplo, eu imagino, vai ser apresentado ainda pelo Arley, mas eu imagino que tenha muitas fontes, por exemplo, os processos criminais, provavelmente no acervo, né? Vamos saber isso hoje. Essas fontes como os processos criminais, são fundamentais hoje para todo um campo historiográfico que, através desse tipo de fonte, consegue chegar na vida das pessoas comuns, né? Por exemplo, o campo da microhistória, onde você consegue não ter aquele olhar macrohistoriográfico ou aquele olhar serial que investiga as fontes em séries, mas aquele olhar onde, através de um processo, que é um tipo de fonte onde você encontra registrados detalhes, mas também os diálogos entre diferentes vozes sociais, tudo isso faz desse tipo de fonte, as fontes processuais, fontes importantíssimas para uma área como a microhistória, que é aquela área onde o pesquisador está interessado em chegar ao nível de escala da vida comum. Ele pode seguir, né, pessoas comuns, que normalmente não as encontraríamos nas fontes jornalísticas de cada época ou nas crônicas, e através desse tipo de fonte a gente consegue esse tipo de interconexão. Eu estou dando só um exemplo, entre outros que poderiam ser dados, né? Só para chamar a atenção para a importância das fontes que a gente agora vai ter também a oportunidade de discutir, ao mesmo tempo que discute o acervo aqui de um arquivo específico, o arquivo do Poder Judiciário Goiano. Mas, assim como existe esse arquivo, existem inúmeros outros similares, e que permitem aos historiadores pesquisas
específicas em detalhe sobre diversos aspectos da vida humana. Bom, eu, nesse momento, vou passar a palavra para o Arley e ele vai iniciar a sua palestra. Como vocês sabem, é uma palestra debate. Depois dos 45 minutos de exposição inicial, todos nós entramos num debate. Eu faço alguns comentários, já coloco algumas colocações, e vocês todos que aqui estão presentes, e estão presentes aqui nesse momento pessoas do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, passando pelos diversos estados, e todos aqui poderão contribuir para o debate, ou tomando a palavra, ou deixando seus comentários no chat no momento apropriado. Aliás, já podem ir deixando desde já os comentários, que eles serão lidos pela nossa equipe, se a pessoa que fez o comentário não quiser falar, né? Warley, eu te agradeço essa oportunidade de abrir o nosso círculo interdisciplinaridade exatamente com essa interessante palestra que você apresenta hoje. E, nesse momento, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos. Professor, muito obrigado pela oportunidade, viu? É uma honra estar aqui, pertencer ao LAPET também. É um diálogo muito precioso para mim nesse momento. Eu vou aproveitar e compartilhar a minha tela. Só confirma se deu certo, por gentileza. Deu certo? Certinho. Perfeito. Então, como o professor José de Assunção já disse, né, eu acompanho aqui também a instituição, a FAPEG, que ela é a financiadora desta pesquisa, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a UEG, a Universidade Estadual de Goiás. Faço agradecimento também à diretoria do Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, que é onde eu faço a minha pesquisa, né, o meu objeto de estudo. Agradeço na pessoa da diretora, Laila Lopes. E este tema, ele é um recorte, né, do meu estudo, do meu objeto do mestrado, que vai ser a preservação, né, e a difusão do acervo documental do Poder Judiciário goiano. Aqui, em sede de introdução, eu vou fazer a abordagem da seguinte temática: a influência da tecnologia, né, no dia de hoje, em seus variados aspectos, como ela influencia para a ciência histórica, o fazer a história, a pesquisa histórica, e como a gente pode difundir esse conhecimento, esse conglomerado de conhecimento, de áreas, de interdisciplinaridades, né, que são permeadas na pesquisa. Então, o uso massivo dessas tecnologias de informação e comunicação pela humanidade deu lugar às novas configurações da relação do ser humano com os recursos tecnológicos, assim como alterou a forma tradicional de fazer pesquisa em documentos. Por séculos, a historiografia foi realizada com o uso de papéis, mas hoje, com o uso da internet como uma fonte primária, já é uma realidade incontestável, e o amparo tecnológico ele já se apresenta como uma ruptura do monopólio dos arquivos documentais, iconográficos e museológicos das instituições responsáveis pela preservação da memória. Existem desafios e perspectivas que permeiam a inserção dos pesquisadores de fontes primárias no manuseio desses documentos centenários, pois são frágeis em estágio avançado de deterioração. Portanto, é indispensável a criação e implementação de acervos digitais comprometidos com a construção social e a contribuição com a ciência histórica. Nesse movimento, o acesso facilitado às informações são uma das exigências do dispositivo da Constituição Federal
basilar do Estado Democrático de Direito, que a gente vai aprofundar um pouco mais. As fontes primárias, elas são indispensáveis à construção historiográfica. Seus escritos demonstram os mais diversos conflitos sociais de todas as épocas e ordens, especialmente história da fundação da antiga capital do estado de Goiás, desde as primeiras manifestações sociais e políticas iniciadas com a exploração do ouro e a escravização até o final do século XIX. Assim, entendendo a importância da preservação dos bens culturais que ainda não integram os arquivos digitais, o objetivo aqui é fazer uma abordagem tanto panorâmica quanto pontual das intersecções da temática do acervo documental do Poder Judiciário goiano e sua migração para o digital. Entender como isso otimiza a preservação e a democratização desses acervos. O que é o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário? Então, aí tem a foto da fachada, né, do edifício do Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário. Fica sediado na cidade de Goiás, que é o interior do estado de Goiás, né? O Centro de Memória e Cultura ele foi inaugurado em 2018, dezembro de 2018, e está em funcionamento até no dia de hoje, ou seja, é uma instituição recente, né, que abriga todo o acervo, a maioria do acervo cultural do Poder Judiciário. Tem um acervo museológico, documental, iconográfico, mobiliário também. Voltando um pouquinho na história, esse lugar, no passado, em 1874, ele funcionou como Tribunal da Relação da província de Goiás, ou seja, o Tribunal de Segunda Instância do Poder Judiciário, que era chamado Tribunal da Relação. É o 8º tribunal mais antigo do país. De 1874 até 1937, funcionou como Tribunal de Segunda Instância. De 1937, que teve a mudança, a transferência da capital, da cidade de Goiás, para Goiânia, que é a atual capital do estado, em 1937, até 2018, funcionou como fórum, o Fórum da Comarca. Aí, depois da revitalização, passou a ser agora que é o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário. A sua função, a sua finalidade é concentrar e gerir a memória do Poder Judiciário goiano, salvaguardando um riquíssimo acervo museológico, iconográfico e arquivístico. Agora, lá no Centro de Memória, ele está com um projeto de expansão do seu acervo documental, e lá tem documentos, processos judiciais de muitas comarcas do estado, as comarcas mais antigas, por exemplo, Goiás, Lusiânia, Catalão, por aí. E o recorte do nosso estudo é a cidade de Goiás do século XVIII e do século XIX. Então, aqui no slide eu coloquei algumas categorias que a gente vai abordar hoje, que são as categorias de patrimônio, acervo digital, documento histórico, fontes primárias e o arquivo judiciário. Perfeito? Então, o direito à informação, ele já é tutelado, né, pela Constituição de 1988, no seu artigo 5º, que determina a faculdade e a facilidade do cidadão em obter dados de sua utilidade. E no atual Estado democrático de direito, o acesso à informação é um dos direitos humanos básicos, que sem eles não é possível o reconhecimento, o resgate das identidades culturais e memórias coletivas. Os artigos 215 e 216 da Constituição
CITA dispõe as garantias estatais para o pleno exercício dos direitos culturais, entre eles a produção, difusão e democratização dos patrimônios culturais, ou seja, a maior lei brasileira ela é reverente ao dispor sobre a importância de uma supervisão precisa e integradora. Na seara constitucional, o patrimônio ele é definido como bem de natureza patrimonial, material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória e diferentes grupos de formadores da sociedade brasileira. Logo, inclui também as manifestações artísticas, saberes, documentos, conjuntos urbanos, edificações, entre outras. Uma conceituação simples do que é acervo, a gente pode definir como um conjunto de bens que são considerados como patrimônio de uma instituição ou da coletividade, e supõe-se um aglomerado de objetos ou de papéis que possuem valores simbólicos, financeiros e também significados. Dentre os tipos de acervo, nós temos acervo histórico, documental, artístico, arquivístico, digital, bibliográfico, museológico e outros. São outros tipos de acervos também. Sendo que todos dependem de uma gestão, de um cuidado, né, para a sua organização e a sua conservação também. As massas documentais sem gestão arquivística, sem um sistema de documentação museológica eficiente, coloca em risco não só a segurança desses objetos, assim também como prejudica, né, a pesquisa, o acesso dos pesquisadores ao estudo e tudo mais. Agora, o acervo digital, o que é? Seria a transposição de um acervo físico, analógico, para a internet. Isso acontece por meio da digitalização, do processamento, do tratamento dos documentos para o computador, com vistas ao gerenciamento e aprimoramento de técnicas que minimizam a fragilidade dessas fontes, que possuem aí em torno de 100 anos ou mais, expandindo seu acesso. Nesse movimento de democratização do acesso às informações, como um dos cumprimentos de dispositivos constitucionais, obtém-se o aparato tecnológico para desfazer, de uma vez por todas, do monopólio desse acervo documental, que é responsável pela preservação da memória. Isso se torna possível com a disponibilização em repositórios digitais, para que seja acessado de qualquer lugar, compatível com todo tipo de dispositivo eletrônico, né? E essa virtualização desses documentos já é uma realidade, né, explícita, com muito potencial de êxito na preservação desses papéis fragilizados, além de expandir também a circulação de temas de alta relevância social. O trabalho do historiador diante do arquivo digital não é diferente do que quando está num arquivo físico, né, em mão, pois se exige tanto rigor metodológico no tratamento da fonte, quanto o tratamento de uma fonte que não é digital. O cuidado, muitas vezes, ele fica por conta da agilidade na busca, que é muito mais otimizado, né, no meio digital, a velocidade de acesso e a facilidade também de armazenamento, o que não acontece quando a gente está falando de documentos físicos, né, principalmente em papéis muito antigos e super frágeis. Seguindo, o que seria, então, documentos históricos? O documento histórico é qualquer fonte que elucida o passado, em paralelo com o presente. Ele é a janela de acesso ao conhecimento de fatos sociais que passaram, ou não. Todo documento histórico é uma construção permanente. Então, a pesquisa em arquivos do judiciário é um processo que vasculha, vislumbra as perversidades, né, que estão silenciadas do passado. Quando eu falo
perversidades, eu estou me referindo especificamente ao processo de escravização. O cuidado com a preservação das fontes primárias em meio digital adentra também discussões do medo do desaparecimento daquilo que denomina, né, como fundamental para as identidades individuais e as identidades coletivas. Assim como a observância do que pode ser esquecido, do que pode ser apagado e o que deve ser protegido. É inegável que essas práticas asseguram a conservação dos acervos analógicos e dependem de técnicas, né, específicas para organização, tratamento, migração e, por fim, acomodação em repositórios digitais sofisticados e otimizados. Os documentos de arquivos são patrimônios culturais ricos em possibilidades interpretativas, pois a ciência também é passível de mudança e novos resultados, não sendo nem finita e nem estática. As fontes primárias elas são indispensáveis à construção historiográfica. Nesse sentido, as informações extraídas de documentos arquivados oferecem subsídios tanto a título de comparação, no que tange à evolução social, quanto ao registro de um passado que não pode ser repetido, principalmente quando a gente está falando da escravização, né? Recorrentemente, como instituições de memória ou lugares de memória, sobretudo a partir de determinadas obras de Nohar, os arquivos se situam entre as instâncias da história e da memória em sobreposições equivalentes ou antagônicas, objetos da crítica historiográfica e de outros campos do conhecimento. A preservação da memória e da história nacionais ou do Estado foi, muitas vezes, associada à missão institucional dos arquivos, entre outros atributos. A própria trajetória dos arquivos, em sua íntima conexão com a disciplina da história, sedimentou uma complexa indistinção entre o discurso histórico e as manifestações da memória. Então, com tudo isso, a massa documental do Poder Judiciário goiano por parte de pesquisadores, amplia essa perspectiva distorcida de que somente os arquivos tradicionais, que são as bibliotecas, museus, os próprios arquivos, né, que eles possuem materiais de cunho relevante e visibiliza a prática de diferentes instituições de poder, em parte às evoluções temporais, históricas dos fenômenos sociais. As fontes judiciais, elas possuem o seu papel de enfrentamento dessas estruturas hegemônicas de dominação, de elitismo e de exclusão. Uma das principais dificuldades da pesquisa em fontes primárias é a legibilidade dos documentos. As páginas estão quebradiças, corroídas pelo tempo e pelos micro-organismos. A tinta, muitas vezes, ela já perfurou o papel, está apagada, borrada, o que inviabiliza a leitura. Então, muitas vezes, entender o que está no documento é um exercício muito árduo, muito minucioso, solitário, que exige familiaridade com símbolos, pelos termos, códigos e abreviações das épocas passadas, né? Há também o cuidado na utilização das máscaras de proteção, luvas descartáveis, lupa, para conseguir visualizar, né, o detalhe que está no papel. Porque muitas vezes já não é mais a palavra, a letra, é só um simples borrão que a gente tenta identificar se consegue decifrar alguma informação ou alguma coisa que esteja ali mascarado, né? Existem documentos com mais de 150 anos que estão guardados ali, especificamente no Centro de Memória. Eu já fiz manuseio de documentos extremamente antigos e frágeis. E estão ali, né, circulando pelas comarcas judiciais do Estado, pelas comarcas do Brasil todo, né, enquanto não tiver essa
essa salvaguarda, essa concentração numa instituição, né, que preocupa aí com o zelo, com o cuidado e também com o trabalho de digitalizar essa ferramenta, né, que é o documento. A adesão pela utilização de acervos digitais aproxima o pesquisador investigador do seu objeto de pesquisa, uma vez que ele está à distância de alguns cliques e pode ser localizado com o uso de palavras-chave. Isso, além de ser muito convidativo, né, é muito funcional. Então, mudando aqui, prosseguindo, a democratização de documentos históricos como instrumento da educação antirracista. Então, por se tratar de processos judiciais e de documentos bem antigos, a maioria deles, lá do Centro de Memórias, eles se referem à escravidão. Então, por que não utilizar as ferramentas digitais com a criação de um acervo digital para mobilizar uma educação, né, antirracista? Porque são momentos da história que jamais podem ser repetidos. O esforço de digitalização e democratização virtual dos arquivos históricos da referida instituição se constitui como uma ferramenta relevante, né, no fortalecimento da educação antirracista, tendo em vista que as mais distintas instituições de ensino, movimentos sociais e a população em geral podem acessar amplamente tais documentos e, a partir deles, aprofundar debates sobre a questão racial e o racismo no Brasil. A incursão sobre os arquivos do Poder Judiciário, né, que estão sediados no Centro de Memória e Cultura, revela, pois, diversas ações de liberdade manejadas pelas pessoas negras escravizadas ao longo do século XIX. Então, os processos estão lá, guardados em caixa. Até então, são desconhecidos, pois só têm acesso a esses documentos os pesquisadores que estão interessados nessa temática, nesse objeto de estudo, que vão lá fazer o manuseio, né? O manuseio, folha a folha, no arquivo, na reserva técnica do Centro de Memória. Então, com a digitalização desses documentos, mais pessoas podem ter acesso, seja pelo computador, pelo celular, seja a título de curiosidade, seja a título de pesquisa, enfim, infinitas possibilidades aí de utilização, né? Então, esse trabalho, né, que eu estou aí desenvolvendo é justamente nesse aspecto, visibilizar esses documentos que estão silenciados para a comunidade em geral, que abrange tanto o território nacional, internacional, por se tratar de direitos humanos, não apenas de uma preservação de história, de memória, de resgate histórico, é muito mais do que isso. É uma questão de direitos humanos, né, que a gente precisa estar atento a esse enfrentamento também. Aí o que acontece? Uma pesquisa direcionada ao arquivo, ao acervo documental, e um momento ele toma um direcionamento totalmente diferente da proposta inicial. Porque quando a gente está ali fazendo o manuseio, né, dos documentos, lendo, decifrando o que está escrito, as possibilidades aumentam, né? As amostras, de quanto mais a gente trabalha com esses papéis, mais a gente vai identificando, né, como eram os fenômenos sociais de 2 séculos atrás, e assim por diante. Então, é um recurso que jamais pode ser apagado, silenciado, perdido. E essa preservação ela só vai ser efetiva, de fato, quando fizer essa migração para o digital. Porque, além da proteção do físico, dos papéis mesmo, físicos, teremos também a difusão, né, a democratização dessas informações
nos meios digitais, o que a gente chama aí de acervos digitais. A preservação de tais arquivos é uma ação necessária para a proteção da história do judiciário goiano e muito mais do que isso, da história, da memória da população de origem africana que fora escravizada em solo brasileiro, tendo lutado bravamente pela sua liberdade. Então, através do resgate histórico da subalternização racial, mediante a digitalização e a democratização do acesso a esses documentos relevantes, está se investindo também na promoção de uma educação de cunho antirracista, que é um tema extremamente atual, extremamente pertinente e sensível, né, para a gente estar trabalhando no dia de hoje também. Então, resumidamente, é isso que eu quero apresentar para os senhores. Fico aberto para perguntas, questionamentos. Vamos fazer um diálogo bem interessante aí. Muito obrigado. Obrigado, Arley. Eu vou, como vocês sabem, todos os que frequentam aqui os nossos círculos, agora começa a segunda parte que é tão importante quanto a primeira, que é a palestra, né? Que é exatamente aquela onde todos os que estão presentes podem entrar no debate. Por isso que a gente geralmente diz que, na verdade, são palestras de debate, né? Aqui o nosso laboratório promove. Eu começo por fazer alguns comentários e vocês também já vão pensando suas perguntas, seus comentários. Não precisa necessariamente também ser só perguntas, podem ser comentários e observações. Mas eu já queria começar comentando algumas coisas que eu achei muito interessantes, né? Eu acho que essa palestra de hoje permite a gente pensar várias coisas, né? Bom, a primeira coisa é sobre o mundo que nós vivemos, que é a era digital, né? Que já introduz possibilidades que há algumas décadas atrás não existiam, né? Então, hoje, nós temos essa possibilidade de um acervo, no caso, temos o acervo de Goiás, e pessoas não só do Brasil inteiro, né? Porque aí isso aí também vai como uma pergunta, porque o momento da digitalização ele contém dois benefícios, né? Que podem estar juntos, né? Um é a digitalização, quer dizer, a oportunidade dos arquivos exatamente preservarem o seu acervo através da digitalização e, com isso, evitar a manipulação do documento que vai envelhecendo, né? Ou seja, mas você pode fazer a digitalização só e a disponibilização dessa digitalização no local, né? No local, isso já é um ganho. Mas a gente tem esse segundo ganho, que é quando essa digitalização é colocada online e pode ser investigada por pessoas do Brasil inteiro que estejam interconectadas à rede, né? Eu também pergunto se o acervo do Judiciário Goiano já está, eu imagino que está avançando nesse processo, mas se já está disponibilizado online também, né? Ou se a pessoa, por enquanto, só tem a possibilidade da pessoa ir lá e examinar as fontes que já estão digitalizadas lá, ou se as pessoas já podem acessar dos vários pontos do mundo, né? Porque essa primeira observação, daqui a pouco você responde às que eu ainda vou fazer alguns comentários, Arley. Esse primeiro aspecto, quando você chega num acervo e consegue ter ele digitalizado por um lado, já é um ganho. E colocado online, isso atinge a possibilidade que nós temos hoje de que, no limite, qualquer um pode estudar sobre qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, né? Quando a gente tiver uma rede de acervos digitalizados online,
o que não era uma realidade há tempos atrás, né? Frequentemente o pesquisador precisava viajar até um local, né, para frequentar o arquivo. Então, hoje a gente pode investigar não só o Brasil inteiro, que já é um país de dimensões continentais, mas outros países também, e vice-versa. Pessoas em outras partes do mundo podem acessar os nossos acervos aqui no Brasil. Então, isso aí marca, né, um novo momento na vida dos historiadores, né? A possibilidade de você estudar qualquer coisa de qualquer lugar, né? Então, uma primeira pergunta é se o acervo já está avançado a esse ponto de uma porcentagem grande do acervo já está disponibilizado online. Como é que está essa situação? Mas eu também queria perguntar, se for esse o caso, se já está... Mas também, mesmo que não seja ainda e as pessoas ainda precisem ir no local, ou se elas já podem acessar online, que tipos de pesquisa tem aflorado? Eu não sei se você tem essa informação, Warner, mas qual a variedade, né, de tipos de pesquisas que tem sido... Você já deixou entrever uma, né, que é a pesquisa relacionadas ao antirracismo, as pesquisas sobre o escravismo, né? Mas esse afluxo de pesquisadores tem buscado o acervo em que áreas, né? Que áreas de estudo, né? Me gerou essa curiosidade. Mas eu queria fazer 2 comentários já na segunda parte da palestra do Arley, que é sobre sobre o campo dos estudos sobre escravidão, né? Que também estão muito representados. E um primeiro documento que eu pensei, até tinha mencionado antes do início da palestra, né, quando eu ainda estava apresentando, né, o Warner, é a oportunidade de examinar os processos criminais. Né? Por quê? Porque a gente tem uma possibilidade de atingir uma visão sobre a população escrava a partir de diversos tipos de fontes. Né? Então, por exemplo, os inventários, os testamentos, fontes diversas, né, censitárias, que permitem você ter aquele olhar sobre a população escrava. Mas se nós não tivéssemos também essa documentação processual, teríamos uma boa visão da população escrava, mas não chegaríamos ao escravo na sua vida cotidiana. O interessante do processo criminal é que, quando o indivíduo comete um crime, ou algum indivíduo comete um crime, seja ele livre, né, nos tempos atuais, ou seja um escravizado, inicia-se um processo. E o que é um processo? O processo é uma investigação em detalhe sobre não apenas aquele que cometeu um crime, mas também a pessoa que foi vitimada, ou sobre as testemunhas que são arroladas. Ou seja, começa a ter a possibilidade de arrolar uma série de olhares sobre pessoas comuns. O que saberíamos da vida do escravo, não da população escrava como um todo, mas do escravo individualizado, se não tivéssemos fontes como essas, né? Como as fontes proporcionadas pelo judiciário, pelos processos criminais. Porque começa a ser investigada no processo, e tudo isso aparece no processo, né? Os detalhes sobre a vida de pessoas comuns, às quais a gente não teria acesso de outras maneiras. Eu chamo a atenção também que as fontes processuais são, além de serem detalhistas e permitirem uma análise de intensidade, são fontes intensivas, por um lado. Por outro lado, elas são fontes dialógicas. Ou seja, em que sentido? Elas são polifônicas, né? Entendendo a polifonia como uma imagem que vem da música, né? A música é feita de várias vozes que soam simultaneamente. E esse conceito da polifonia migrou para a história também, para a gente entender que certas fontes são polifônicas, porque elas apresentam muitas vozes sociais. Então, através de um processo, a gente tem os diversos
personagens envolvidos, seja o criminoso, seja a vítima, seja as testemunhas favoráveis ou desfavoráveis ao réu e assim por diante, mas tem também a fala do promotor, a fala do advogado de defesa, a fala do juiz, a manifestação do júri, ou seja, tem também o que é incorporado no processo digital propriamente dito, que é o processo investigativo criminal, ainda ao nível da instituição que investiga o crime. Hoje seria a instituição policial, né? Tudo isso gera uma riqueza muito grande de diferentes vozes dentro de um mesmo tipo de fontes, né? Então, além de permitir uma visão intensiva, essas fontes, que são os processos criminais, permitem também uma visão dialógica, uma visão onde a gente vê emergirem as diversas vozes sociais, né? Então, eu queria chamar a atenção, e depois devolver para o Arley, sobre esse primeiro aspecto, que é a oportunidade desse tipo de fonte. Eu imagino que tenha muitas fontes decorrentes de processos criminais. Mas você também mencionou uma outra que me interessou bastante, que são as ações de liberdade, né? Porque as fontes que são as ações de liberdade, elas têm uma importância muito grande porque elas trazem o protagonismo da luta pela liberdade para o próprio escravizado. Ou seja, ela permite um outro olhar que muitas vezes fica restringido a alguém luta pela liberdade do escravizado, né? Os abolicionistas, etc. Existe, claro, essa ação, essa dimensão foi importante, né, na história da libertação escravista, mas as ações pela liberdade, as ações de liberdade ao lado, que é quando o escravizado luta pela sua própria liberdade no âmbito jurídico, né? Ela traz um protagonismo para o próprio escravizado, assim como a fuga do escravo também traz, né? Quando foge para o quilombo, e diversos tipos de movimentação que o próprio escravizado faz em prol da sua liberdade. Mas é muito interessante esse tipo de fonte também, né? As ações de liberdade. Então, é bem interessante, como a gente vê aqui, só na exposição desses tipos de fontes que estão disponibilizados aqui no acervo de Goiás, alguns olhares que a gente pode ter sobre o escravismo, né? Sobre a luta pela liberdade, inclusive, né? E para compreender a vida cotidiana do escravizado também, né? Como eu estava dizendo, né? Porque essas fontes não era a intenção dela, pelos juristas, né, documentar, mas ela acaba documentando toda uma vida, né? Vidas inteiras aparecem documentadas nas fontes judiciais. Eu acho isso aí uma riqueza aí, fantástica desse tipo de fonte, né? Bom, eu fiz alguns comentários, eu vou devolver a palavra para o Warley, e ele vai acrescentar algum comentário sobre o que eu falei, e vocês estão convidados a fazerem seus comentários. Como eu disse, vocês podem tomar a palavra e falar, levantar a mão, ou alguns já foram registrando seus comentários no chat, e se a pessoa que fez o comentário não quiser falar, a nossa equipe pode ler também o comentário. Mas, nesse momento, eu devolvo a palavra ao Warley. Perfeitamente. Então, quanto ao primeiro questionamento da digitalização, professor, em 2018, a comarca da cidade de Goiás, ela foi a primeira comarca do estado a ter 100% digital. O que seria isso? 100% dos processos físicos que estavam em tramitação, eles foram digitalizados. Aqueles processos que já foram arquivados, né, que já terminou, já teve sentença e transitou em julgado e foram arquivados, ou o arquivamento, né, normal por algum motivo, eles foram arquivados que estavam em tramitação digitalizados. Só que, nesse primeiro momento, os processos históricos, os documentos históricos, eles não foram digitalizados em nenhum momento.
eles continuaram no arquivo da comarca, que era um arquivo bem pequeno, e ficou lá, ok. Aí teve a construção de um novo edifício para abrigar o fórum, né, da cidade, e aí teve a mudança, né? O fórum foi para outro lugar, um lugar moderno, mais espaçoso, com com espaço maior para o arquivo. E esses processos, eles foram para lá junto com processos mais recentes, processos físicos. Beleza, aí em dezembro de 2018 foi inaugurado o Centro de Memória. E a partir daí, aproximadamente 2019, começou esse projeto de fazer essa reunião, esse gerenciamento, essa estruturação da reserva técnica do arquivo do Centro de Memória com esses processos antigos. Só que ninguém sabia o que tinha, de que época que era, do que se tratava, ninguém sabia. Porque até então, né, ninguém tinha pesquisado, ninguém tinha acessado. E além desse arquivo da comarca, né, que foi remanejado e depois foi feita essa triagem para saber, por exemplo, os processos do século XVIII, né, antes mesmo da criação do Tribunal da Relação, em 1874, ninguém sabia que existiam, ninguém sabia. Inclusive, estava até numa outra instituição também, que aí conseguiu fazer essa reunião. Tranquilo. E aí, a partir de 2021, que esse processo ele tem intensificado mais. Esse cuidado com a diretoria da instituição de investir nessa triagem, em saber o que tem, o que não tem, né? Se trata de quê? Ação de família, herança, ação de escravizados, o que é? O que tem? E a gente só sabe o que tem quando a gente vai lá no arquivo, na reserva técnica, abre a caixa e vai folheando os processos, os documentos. Antes disso, ninguém sabe o que tem. Ninguém sabe, porque, né? Não tem como saber. E aí, a partir de 2021, igual eu estava falando, tem feito esse investimento nessa triagem, nesse cuidado, né, de acomodação desses documentos, e até então está separado lá por algumas datas, tá um processo ainda em andamento, né, não tem nada digitalizado ainda no sentido de disponibilizado para a equipe, para a comunidade, né, nem para a equipe institucional, nem para a comunidade, ainda não tem, mas como um dos resultados da minha pesquisa, né, de mestrado, é fazer essa triagem de alguns processos relacionados à escravidão, né, que o nosso foco tem sido esse, relacionado à escravidão, e fazer uma digitalização de alguns desses processos de acordo com a sua legibilidade, né, a sua relevância também, que são assuntos bem sensíveis, vão ser disponibilizados a partir como resultado da pesquisa, dessa minha pesquisa. E, tomando gancho nesse assunto, a minha pesquisa é a segunda na instituição que está sendo desenvolvida. A primeira pesquisa foi a da diretora do centro, que fez um estudo sobre a função social do centro de memória, da comunidade acadêmica, né, a preservação da história, memória, a partir da existência do centro. E depois dessa pesquisa veio a minha, né, está sendo a minha. E isso no âmbito da pós-graduação, do mestrado. Agora, no âmbito particular ou de monografia mesmo, eu tenho notícias que tem pessoas que estão pesquisando temas de gênero, por exemplo,
feminicídio que acontecia na época, né, no século XVIII, XIX, o que tem sobre isso, temas relacionados também à violência doméstica, esses assuntos assim também. Mas, por enquanto, é muito iniciante, ainda não tem muitos pesquisadores lá fazendo essa pesquisa. Mas a instituição ela está fazendo o quê? Promove seminários, promove palestras. Então, assim, está sendo um espaço educativo, um espaço de integração da comunidade, da instituição também, com a comunidade local, o pessoal da prefeitura, da Câmara. Então, tem sido um trabalho assim, bem participativo, bem integrativo mesmo. E eu tive uma surpresa, né? Inclusive, uma das principais inquietações da minha pesquisa, da escolha do tema de estudo, foi justamente esse. O que tem, né? O que vai ter? O que eu vou encontrar lá? Eu tinha as hipóteses que poderiam, sim, ter processos de escravizados das mais diversas ordens, mas não tinha certeza. A partir do momento que eu fui fazendo o manuseio dos documentos históricos, eu fui percebendo a quantidade deles, a quantidade. E é delicado dizer também que a maioria já estão assim, em estado de deterioração bem avançado, então a gente não consegue ler, e os que dá para ler, assim, a gente faz um esforço, né, hercúleo para poder conseguir ler o que está ali, porque a grafia, né, bem diferente da nossa época de hoje. Mas existem, sim, muitos processos criminais relacionados aos escravizados, violência contra os senhores, né, de escravos que se rebelavam, e aí às vezes acabavam até em homicídio, muita coisa mesmo nesse sentido. E é muito interessante porque cada pesquisador, igual o senhor estava falando, sobre os olhares, né, que a gente tem sobre a fonte, porque cada pesquisador ele carrega consigo a sua bagagem, a sua subjetividade, então o olhar sobre o papel, né, ele é infinitamente distinto, porque cada um vai ter a sua percepção, vai fazer conexões, né, com a história oficial, com as histórias, com a historiografia, e a ponte, né, a janela do passado, o Karnal fala muito disso no texto dele, a janela do passado é a ponte histórica, porque está ali. Obviamente, a gente sabe que não está tudo como realmente aconteceu, a descrição fidedigna da verdade não é esse ponto, mas é um meio, né, para a gente poder acessar de alguma forma e fazer as contextualizações, os olhares, as reflexões, e levar para frente mesmo, tanto na academia quanto para fora, extramuros de faculdade, de tudo, como um processo de conhecimento, de reflexão, conscientização, né? Principalmente quando a gente está falando dessa temática. E, a princípio, a temática aqui do nosso diálogo hoje é essa preservação, né, do acervo documental, mas eu me coloco à disposição também para vir aqui em um outro momento, em uma outra oportunidade, para estar falando especificamente desses processos criminais, desses documentos históricos que estão relacionados à escravidão do século XVIII e XIX, né, que dá um estudo assim bem amplo, bem profundo também. E, com certeza, as fontes elas são múltiplas, e quanto mais pesquisadores investindo, né, seu tempo, seu conhecimento para decifrar, né, essas fontes e compartilhar cada vez mais, preservar cada vez mais, é uma tarefa árdua, essencial, e que hoje em dia nós temos recursos, inúmeros recursos para isso, né? E estamos aí na frente, na luta. Fico aberto aí para comentários.
Professor, tem algumas questões no chat. No chat. Eu vou passar. Bom, eu tenho uma coisa um comentário que suscitou o que você falou. Eu só vou fazer rapidinho e Fique à a gente vontade. passa para a Bruna, porque ela vai ver quais os comentários que tem no chat, né? Mas eu achei muito interessante também uma coisa que você comentou agora nessa rodada, né, de comentários, que é o fato, ela chama atenção para a importância do pesquisador frequentar esses arquivos, né? Alguns arquivos nascentes em fase de organização, como que é importante o pesquisador, seja um historiador ou qualquer outro, mas os historiadores têm um papel muito relevante nisso, de eles irem a esse arquivo, porque eles acabam sendo agentes da organização do arquivo, né? Porque muitas vezes a gente vê muitos arquivos no interior no Brasil inteiro, né? Que às vezes estão lá os documentos em caixas fechadas, né? É como você falou, você começa só a saber o que existe naquele arquivo quando alguém vai lá abrir a caixa, ou seja, quando o historiador, pesquisando com o seu objetivo de pesquisar alguma coisa, ele vai e abre a caixa, aí começa-se a descobrir o que aquele arquivo tem. E isso dá a oportunidade para o arquivologista, para a pessoa responsável pela organização do arquivo, organizar o arquivo, porque às vezes não há tempo para isso, né? Às vezes, quem vai ditando esse tempo é o próprio afluxo dos historiadores, né? Porque aparece alguém para abrir um determinado conjunto de caixas que provavelmente se refere a um determinado tipo de fonte. O historiador foi em busca desse tipo de fonte e, ao fazer isso, ele cria uma demanda de que aquelas fontes, aquela documentação de arquivo, ganhe uma prioridade para ser organizada. Ou seja, o próprio pesquisador, o historiador, como um tipo principal de pesquisador, mas também outros, ele produz a demanda de organização, né, do próprio acervo. Porque muitas vezes, se não tivesse a presença daquele historiador ali pesquisando, talvez as pessoas, a instituição do próprio arquivo ainda deixasse aquele arquivo lá fechar, aquelas caixas, por exemplo, depende de como elas estão acondicionadas, mais 2 anos lá parada, 3, 10 às vezes, né? Quer dizer, mas é porque existem as pessoas afluindo até a esses arquivos e que na própria pesquisa às vezes ajudam a organizar. Eu vi muitos casos, já orientei muitas teses e dissertações onde o próprio pesquisador é que ia lá e ele mesmo ajudava, né, a organizar. Se não fosse ele, provavelmente aquele arquivo ficaria lá mais 20 anos, vamos dizer assim. Né? Mas como É o meu surgiu aquele caso também. pesquisador, ele foi... E o próprio arquivista fica muito feliz com isso, né? Quando vem o pesquisador, porque isso ajuda na própria organização. Né? Às vezes tem até alguns arquivos que não têm, em cidades muito pequenas, que não tem propriamente uma função Tem um arquivista que é responsável lá ou a pessoa responsável por aquele arquivo, mas não tem um pessoal para fazer isso. Né? E ele fica satisfeito porque aquele historiador acaba também fazendo o papel do arquivista, porque ele organiza, né, as próprias fontes que ele vai estudar. Então, essa interdisciplinaridade é muito importante, né, a do historiador ou de outros tipos de pesquisadores com o arquivo, né, porque ele também é um agente estruturante na organização do arquivo. Né? A ação de fazer uma investigação histórica a partir de fontes de um determinado arquivo, também ajuda a organizar esse arquivo. Fora o que, também um outro elemento, por causa da reflexão desse historiador sobre aquele arquivo, isso ajuda também o arquivista a ter chaves de catalogação daquele arquivo, né? Pensar como aquele arquivo, quais são as chaves em que ele pode ser acessado, né? Às vezes o arquivista não tem, a formação dele não direciona para
perceber todas as potencialidades que aquela documentação sob a sua guarda tem. E quando aparece um historiador também trazendo conceitos na sua análise daquela documentação, isso também contribui para as chaves, as palavras-chave de catálogo também. Quer dizer, é muito interessante, né, essa interação entre o pesquisador historiador e o próprio arquivo, né, e a atividade do arquivista também. Né? Mas eu vou passar a palavra para a Bruna, porque já tem algumas colocações ali no chat. Então, eu devolvo a palavra para vocês. Obrigada, professor. Bom, primeiramente quero dar parabéns ao palestrante, uma palestra muito rica em informações. Acho muito importante esse trabalho de preservar, né, a documentação, porque preservar a documentação é preservar a história. Né? Vou ler aqui a primeira pergunta do Domini, não sei se estou falando o nome certo, mas ele fez a seguinte questão: como fazer esse processo, visto que há uma desvalorização dos cursos que tratam esses documentos, principalmente na universidade? Nessa pergunta, em específico, ele está falando do curso de bacharelado em História. Então, Domini, infelizmente, principalmente os cursos relacionados à docência, infelizmente a gente tem essa incidência, né, da desvalorização. Mas, principalmente o curso de História, ele é fundamental para a pesquisa, seja em qual área você vai fazer a pesquisa, né? Seja em arquivos, seja numa fonte oral, enfim. Então, esses documentos, né, eles servem tanto para qualquer tipo de área que for fazer a pesquisa, seja para uma área de humanas, exatas, né? Eu acho que eu não entendi bem a sua pergunta. Será que eu respondi a pergunta dele? Se o Domini quiser falar também, ou perguntar Domini, por voz, porque às vezes por voz é mais fácil de entender, né? Fique à com, vontade. com certeza. Vamos passando para a próxima? Acho que sim. Se ele quiser falar, ele pode levantar a mãozinha e a gente passa a palavra para ele, certo? Bom, a próxima pergunta é da Letícia Soares. Ela fala bem assim: Warley, na sua pesquisa, a fonte mais utilizada são as fontes escritas. Em relação ao debate sobre a hierarquização das fontes, como você analisa as outras fontes que existem? Como, por exemplo, as fontes virtuais, materiais, fontes de conteúdo, cinema, fotografia, etc. Para você, elas possuem o mesmo grau de relevância? Com certeza, Letícia. Com certeza. Todas as fontes, quando a gente está falando de pesquisa, todas as fontes elas são importantes. O que acontece é que cada pesquisador ele tem uma metodologia de pesquisa. Então, tem pesquisador que vai fazer pesquisa em fontes orais, fazer entrevistas, né, com pessoas que detêm algum saber, ou que não, ou que é só um mapeamento mesmo, ou tem pesquisador que vai escolher a metodologia de pesquisa, fotografias, né, imagens, fontes imagéticas. Ótimo, é um dado, né? É um universo extremamente grande de olhares, de subjetividade também que a gente pode incorporar e escrever e dialogar e tranquilo. Agora, quando a gente está falando, você citou aqui fontes virtuais. Essas, para mim, hoje em dia, eu acredito que estão muito em alta, são muito importantes, principalmente no mundo pós-pandemia, né? Porque na época de pandemia não tinha museu funcionando, arquivo, biblioteca, nada, nada. Até porque, para ter contato com os materiais, precisa de contato físico, né? O manuseio físico, e o que não existia, igual todo mundo sabe. Então, como um dos reflexos pós-pandemia seria também, né, essa incorporação, esse chamamento para o digital,
as fontes virtuais se tornaram indispensáveis. E o que acontece quando a gente está trabalhando com as fontes primárias, né? Que são aqueles documentos históricos, centenários. Quando a gente transforma essas fontes do meio físico para o digital, ela também continua sendo uma fonte primária, só que no formato digital. Porque nada foi feito no sentido de alteração, de manipulação de dados, de informações. Então, o documento está ali meio que, entre aspas, cru, né? Que vai depender, sim, do acesso, da leitura e do estudo, né? Bem atento para poder seguir aí com a pesquisa. Então, assim, todas as fontes elas são importantes, mas algumas elas são mais acessíveis, que não dependem, né, da inserção física do pesquisador num arquivo, numa sala, propriamente dito. É isso. Warley, eu até aproveito para acrescentar que todas são tão importantes que hoje é muito usual a gente trabalhar com mais de uma fonte, né? Por exemplo, na história oral, trabalhar só com entrevistas geralmente não é recomendado. Então, a gente se apoia nessas fontes escritas e em outras possibilidades. Então, realmente é muito importante. Warley, a Letícia fez outra pergunta, bem assim. Você percebeu a ausência de documentos referente à população negra e ou indígena? Acredito que a ausência desse tipo de material já é um indício ao historiador, né? Já dá um indício ao historiador. Como você lida com isso? Nossa, que pergunta boa, Letícia. Então, eu ainda não vi nenhum processo, nenhum documento relacionado à população indígena. Eu ainda não vi. Que tem, vai ter no decorrer da pesquisa, né? Que está ainda, digamos que quase na metade, assim, a gente vai poder saber. Ou não também, né? Porque são muitos, é uma massa documental muito grande, e, infelizmente a gente não consegue abarcar tudo. Então, até porque a gente tem outros prazos, né, para cumprir dentro do programa, tudo, mas seria maravilhoso a gente ter também esse dado, se existe ou não existe e por que não existe, né, também. Realmente, uma pergunta muito boa. Tem algumas... Pode falar, professor. Não, eu só ia complementar essa observação da Letícia e o comentário do Warley, porque que também nos leva a pensar que, quando a gente pensa em documentos históricos, né, e também nos arquivos, frequentemente as pessoas esquecem de pensar o seguinte, que nem tudo é preservado. Na verdade, o que é preservado é 0,0001 do que existe, é que é preservado como documentação para o futuro. E essa preservação ela é fruto de decisões. Quando um documento chega a um arquivo e quando ele é preservado nesse arquivo para gerações futuras de pesquisadores, isso já traz consigo decisões. Decisões foram tomadas. Por que aquele documento chegou até nós? E por que ele foi preservado? Na verdade, a sociedade como um todo, digamos assim, e através dos seus indivíduos também, é que decide preservar um tipo de documentação, né? Arquivar uma documentação. Então, é muito interessante essa pergunta esse comentário que a Letícia fez, né? Porque quando você examina um acervo, você também está examinando as demandas e interesses não de uma sociedade, né? Mas das pessoas que controlam essa sociedade, né? As instituições de controle dessa sociedade, ou a própria sociedade como um todo, em alguns casos, ela decidiu preservar algumas coisas e se descartar outras.
né? E o que chega até o arquivo é produto de um interesse, né? Então a gente vê frequentemente essas lacunas, como a que foi apontada, porque a sociedade não teve interesse em preservar aquilo naquele momento, poderia ter tido no outro. Quem frequentemente vai encontrar o que a sociedade descartou e não quis preservar, mas aí os historiadores também têm acesso a isso, são os arqueólogos, né? Porque geralmente a arqueologia de certa maneira, é o lixo da sociedade. É aquilo que a sociedade não preservou conscientemente, mas acaba sendo preservado porque acaba se transformando em objeto arqueológico, por exemplo, né? Às vezes, exatamente o que você joga fora numa determinada sociedade é que depois será recuperado por um arqueólogo. Diferente do arquivo, né? Porque o arquivo é aquilo que quis ser preservado, que a sociedade quis preservar, por alguma razão, seja por decisões de indivíduos específicos que controlam as decisões sobre preservação, né? E isso é complementado pela arqueologia, né? Porque a arqueologia vai em busca exatamente daquilo que a sociedade não pensou em preservar. Ela preservou sem querer. Às vezes se transformou lá nas ruínas e objetos que são encontrados pelos arqueólogos, que às vezes eram objetos de uso, ninguém pensou. Então a gente encontra um copo lá, né? Um arqueólogo encontra. Na verdade, aquele copo era de uso, ninguém pensava em preservá-lo, mas ele foi preservado, né? Sem involuntariamente. Mas o arquivo é a preservação voluntária, né? Alguém resolveu colocar o documento ali no arquivo. Então ele revela um pouco também os excluídos, né? Como foi colocado na pergunta, né? Porque muitas vezes você não encontra, porque às vezes numa daquelas caixas que está lá no arquivo pode ter alguma coisa sobre os indígenas, sobre os excluídos de maneira geral. Mas quando a caixa for aberta, vai passar por um segundo momento de decisão também, né? Porque depois que a caixa é aberta e se descobre uma documentação, tem que ter uma nova decisão. Vamos preservar isso? Porque os arquivos sempre lutam contra o espaço, né? Os arquivos e as instituições de guarda, né, de Professor caiu. possibilidade de você arquivar. Professor, falhando um pouquinho a sua fala. Se puder repetir. Ah, ok. E agora, está ouvindo bem? Voltou. Perfeito. Ou seja, os arquivos digitais, eles oportunizaram novas possibilidades de espaço, né? Mas o arquivo, em geral, no espaço físico, ele luta um pouco contra a dificuldade do espaço, porque ele tem um prédio, né? Então, às vezes, quando abre a caixa, que até então não se sabia o que tinha dentro, vamos dizer assim, né? Vai passar por uma nova decisão, se vai guardar ou não, né? E cada época vai ter decisões diferentes, né? Hoje a gente vive em uma época em que, felizmente, né, e até, né, pouco tempo voltamos a isso, né? Porque tivemos 4 anos tenebrosos aí, mas tem muito interesse de preservar a documentação relacionada a excluídos e a também os povos indígenas. Então, hoje a gente tem isso. Mas, num certo momento, não teve, né? Por isso que muitos arquivos não chegou muita documentação, né, sobre os povos indígenas a muitos dos arquivos. E sabe-se lá, se no futuro, que cada momento de uma sociedade é um novo momento, com novas demandas históricas, novos poderes e micropoderes, né, que vão interferir nessa decisão de guardar. Porque o arquivo não só algo chegou naquele arquivo porque uma sociedade quis preservar, mas a sociedade que mantém aquilo no arquivo também toma diariamente decisões de conservar aquilo no arquivo. Porque pode vir uma pessoa lá e falar assim, vamos descartar isso, vamos descartar isso. Isso ninguém está livre disso, nenhum arquivo está livre disso, né? Ou seja, tanto o que está no arquivo é produto de decisões, o que chegou a um arquivo, no primeiro momento, como o que permanece no arquivo por um tempo indeterminado também é produto de novas decisões. É interessante, então, a gente pensar sobre isso, né? Mas, Bruna, você ia falar uma coisa quando eu
quando eu, Eu queria fazer só um comentário. pode fazer, Omar. A responsabilidade do pesquisador ela é muito alta, porque pode ser a última pessoa que está tendo contato com aquele documento na existência. Porque, igual o senhor mesmo falou, são decisões e mais decisões. E um pesquisador sozinho, 2, 3, que seja, não consegue fazer todo o trabalho de séculos, não é? Então, assim, o que é feito é uma reparação mínima daquilo que restou de resto, que nada mais são do que resto, por mais que muito importante, não estou dizendo resto no sentido assim de o que o tempo foi consumindo, né? O que sobrou daqueles séculos todos que estão ali, pode ser descartado, igual o senhor mesmo acaba de falar, pode ser descartado e deixa de existir para toda a eternidade, né? Ou alguma intempérie também aconteça, né? Física, seja aí algum dano na estrutura da instituição, algum incêndio, enfim, o que não é impossível, né? Que a gente já tem aí na mídia vários relatos sobre isso, mas é uma responsabilidade muito alta de ter esse cuidado no manuseio e da forma como essa informação vai ser extraída, vai ser tratada, porque a gente está falando de uma função social, né? É uma pesquisa que ela é mantida com fundos públicos, é uma instituição pública, universidade pública, ainda por cima, então a nossa responsabilidade ainda fica maior, o critério, o rigor ainda é maior, né? De fazer um trabalho sério, distinto, né? E proporcionar aí resultados que vá beneficiar a comunidade, tanto acadêmica quanto a externa. É isso. Ok. Bruna, você ia falar alguma coisa também quando eu acrescentei meu comentário. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eu vou deixar para o finalzinho, porque a gente tem mais uma questão aqui no chat. Ok? A Letícia comentou, né, ainda sobre essa questão da ausência de documentos. Ela falou: eu vejo muito isso sobre a diferença entre a quantidade de documentos sobre a Baixada Fluminense e o estado do Rio de Janeiro. Aproveitando o comentário dela, só deixo de exemplo sobre o que o professor falou, né, que não são apenas decisões tomadas para escolher determinados documentos que vão ser escritos, que vão ser preservados, mas também nessa manipulação no decorrer do tempo. Um exemplo é o que ocorreu aqui no curso de Educação Física do Espírito Santo. Há uns 20 anos, mais ou menos, uma diretora do Centro de Educação Física, que é um centro, né, não é um curso, inclusive é o único que tem ainda no Brasil, ela decidiu simplesmente mandar queimar os documentos sobre os professores. Então, grande parte da documentação do curso foi perdida. Porque ela fez, ninguém sabe, provavelmente ela teve os motivos, né, os interesses dela, mas é um bom exemplo de como isso pode afetar a pesquisa. Hoje a gente tem muita dificuldade de fazer pesquisa, exatamente por isso. Seguindo aqui, a pergunta do Alberto Silva é a seguinte: como estão as políticas públicas no estado de Goiás no tocante à preservação dos arquivos públicos? Então, vamos lá. Em 2020, de 2020 para 2021, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, divulgou o Manual de Gestão Documental do Poder Judiciário e o Manual de Gestão de Memória do Poder Judiciário. São dois manuais. São documentos assim muito essenciais que têm descrições, conceituações, práticas. O nome já diz, são manuais. E, a partir daí, tem uma determinação do próprio Conselho Nacional de Justiça que os tribunais do Estado, Tribunal de Justiça do Estado, eles fazem uma mobilização para estabelecer políticas de preservação cultural, de patrimônio cultural, seja de museus, de documentos, dentro da área judiciária, né? E a partir desse movimento todo, lá no CNJ, o TJGO, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, editou uma resolução em 2021 que faz uma série de disposições, né,
da política de preservação de acervos da justiça, né, que são documentos, e tem a pinacoteca também, que são obras de arte, quadros. Então, assim, é um acervo cultural bem diverso. Então, atualmente, o presidente, né, que é o presidente do tribunal, está com uma gestão bem sincronizada com essa preservação, com esse movimento de cuidado, de projeto, de investimento financeiro, porque tem também, né, precisa de muito investimento em mão de obra, investimento financeiro também, para fazer esse manuseio e essa acomodação desses acervos. Então, assim, no quesito de política pública, está bem satisfatório, dizendo do estado de Goiás. Temos mais alguma colocação, Bruna? Bruna, você está sem som. Seu áudio. Desculpa, gente. Não, professor, por enquanto, acho que é isso. O Alberto parabenizou o palestrante pela bela pesquisa e exposição. Bom, então eu vou aproveitar para fazer a minha pergunta. Na verdade, são mais problematizações. A primeira, pensando na importância desse seu trabalho, Arley, para a preservação, né, da história, eu fiquei pensando, será que já existem, se você já criou, ou se de repente você pretende, né, um outro trabalho de investigação, algumas estratégias para a difusão desse acervo, porque eu entendo que é muito importante, né, trazer esses documentos, esses vestígios, né, podemos dizer assim, da história para o acervo online, mas eu penso que também é muito importante ter essa estratégia de difusão, porque, pelo menos eu conheço, e acredito que vocês também, vários acervos importantes que guardam muitos documentos, mas que não são tão conhecidos. Então, assim, pensando nessa democratização do conhecimento, como a gente pode pensar estratégias? Se você já tem alguma coisa? Então, nossa, Bruna, perfeita pergunta. Na estratégia de difusão, eu tenho pensado na elaboração de um produto final do trabalho, a criação de um catálogo online, em que lá vai estar as principais, digamos assim, principais documentos, as principais imagens que estão sendo coletadas no decorrer da pesquisa, né? E vão ser divulgados nas principais plataformas digitais. Por exemplo, no site, né, do Centro de Memória, do Tribunal de Justiça, também pretendo fazer parcerias com as universidades, né, do Estado, para divulgar esse trabalho e também fazer esse convite para conhecer a plataforma, né, que vai ser estruturada ainda, no caso dos acervos digitais, e mais do que isso, fazer a divulgação da nossa própria história, né, da nossa própria história do Poder Judiciário, que ainda é um tanto quanto desconhecida. Agora, eu também fiquei curioso sobre a relação entre o poder judiciário. O arquivo é do poder judiciário, mas você enfatizou muito a documentação do século XVIII e do XIX, né? A documentação histórica, vamos dizer. Isso. Mas tem a documentação que está em uso, né, pelo Poder Judiciário atual, né? Quer dizer, os crimes cometidos até a data onde ainda não prescreveu, eles precisam ser conservados no fórum, né? Eu imagino, né? Da cidade e tal. E existe um convênio onde já entre essas duas, o próprio Poder Judiciário, né, e o seu arquivo já histórico, de ir passando essa documentação relativa a crimes já do tempo presente, vamos dizer, dizendo assim, o século XX em diante, né? Porque alguns crimes vão prescrevendo. Quando eles prescrevem, existe já uma linha de essa documentação ser transferida para o arquivo histórico. Vamos dizer, um crime que prescreveu em 70 anos, vamos supor, ele já não tem mais utilidade para a justiça corrente, né?
porque o crime já prescreveu, ninguém mais vai poder ser condenado por aquele crime. Nesses momentos, em geral, a justiça passa para a finalidade histórica ali, aquela documentação. Existe essa linha de diálogo entre o próprio fórum e a medida e ir descartando seus documentos que não são mais necessários para a justiça corrente, mas de modo que eles passem a fazer parte do acervo? Existe essa automaticamente isso ou não? Ou é uma coisa ainda separado? Já tem uma Então, documentação do século XX ali também? professor, perfeito. Quem é da área da arquivologia tem a questão da tabela de temporalidade, né? O próprio tribunal também faz essa tabela, que é o quê? Determinados anos após o arquivamento do processo, ele pode ser descartado ou não, devido à sua temática, se não for algo relacionado assim, a um personagem importante, a um, vamos dizer assim, um assunto de repercussão muito grande e que não tem assim valor no sentido de arquivamento, aí vai ser descartado, tem essa sincronia. E no caso são dois arquivos, né? Tem a reserva técnica do Centro de Memória, que guardam os documentos históricos, os processos históricos, e lá também tem processos do século XX. Por exemplo, vou dar um exemplo de um que eu sei, que é de uma mineração que aconteceu na bacia do Rio Vermelho. O Rio Vermelho é um rio que passa dentro da cidade de Goiás. Aí tem um processo de uma ação do Ministério Público, e já tem muitos anos e ele foi arquivado. Inclusive, ele está custodiado lá no Centro de Memória, que é um desses processos mais recentes, digamos assim, que são de relevância, né, para ser guardado e também possivelmente estudado. E tem uma certa sincronia, sim, entre esses dois espaços, o arquivo e o centro de memória, no sentido de que, conforme for ocorrer esse descarte, né, se for ocorrer, avisar o centro de memória, olha, os processos da vara tal vão ser descartados, são de datas específicas. Aí o centro de memória mobiliza uma equipe para ir lá fazer uma triagem do que tem, porque às vezes são processos banais, cotidianos, e que não são passíveis de guarda, né? Porque senão não tem espaço para tanta coisa. Mas sim, tem esse diálogo, esse cuidado de estar antenado um com o outro. Mas é interessante, né, Warney, porque à medida que a historiografia, né, foi se desenvolvendo, foram sendo abertas novas áreas. Então, a microhistória, por exemplo, é uma dessas áreas importantes, né, que ela investiga ali a vida ocorrendo ali, da vida da pessoa comum. Então, muitas vezes, sob o ponto de vista do jurista ou do arquivista que trabalha institucionalmente, aquele processo não tem uma importância, né? Do ponto de vista jurídico, não é uma pessoa famosa, Uhum. não foi um crime que impactou tanto. A princípio, o arquivista pode classificar como banal aquele processo, né? Por outro lado, um historiador, às vezes, ele quer exatamente esse processo banal, né? Porque um campo da história pode estudar as grandes biografias, os personagens, as instituições, mas existe também um âmbito da história onde exatamente aquele banal é que é o interessante, porque ele mostra a vida comum. Então, por exemplo, os processos eles são muito ricos em mostrar, em retratar a vida cotidiana, a materialidade. Você, através de um processo, você sabe como as pessoas se vestiam numa certa época. Porque, vamos dizer que foi um processo de roubo, onde uma casa foi roubada e roubaram, vamos dizer, ternos ou qualquer coisa, né, roupas. Roubaram roupas. E essas roupas são descritas. Ou seja, um historiador poderia estudar, através de um processo que registra o roubo de peças de roupa, poderia estudar
a tendência de vestimenta de um certo momento. Ou um outro, onde um investigador investigou as latas de lixo da vizinhança em busca de descobrir quem era uma pessoa que era acusada de utilizar drogas ilícitas. Por exemplo, estou imaginando situações. Aí ele registra ali, né? As pessoas, né, foi encontrado na lata de lixo tal, isso, aquilo. Essa lata de lixo colocada em foco, que para uma pessoa pode ser assim algo sem importância, para o historiador pode ter uma importância, né, que ela revela um padrão de alimentação. Ou seja, o historiador ele acaba descobrindo naquilo que as pessoas de outras áreas consideram algo banal, ele acaba descobrindo caminhos para chegar à vida, né, tal como ela ocorre, porque a documentação oficial muitas vezes é aquilo, exclui a pessoa, né? Você vê nos jornais, vai aparecer as celebridades, os políticos, os artistas, os jogadores de futebol e tal. A pessoa comum só aparece no jornal quando comete o crime, né? Ou quando é vítima do crime, né? Fazendo assim uma brincadeira, né? Ou quando tem um distúrbio, ou uma passeata, ou alguma coisa assim, né? Então, Exatamente. mas nos processos ela aparece. Ou seja, é interessante a gente pensar que, às vezes, o que é considerado banal pelo arquivista institucional ou pelo jurista que está interessado na apuração do crime. Para, aos olhos do historiador, pode ser algo muito interessante, né? Rico. Né? Então, ele tem essa dialética. Mas como convencer, né? As pessoas de uma instituição a dedicarem aquele espaço para guardar o processo aparentemente banal, né? Mas que pode não ser banal, né? Para um historiador no futuro, né? Mas tem essa dialética do guardar e, né, a luta entre o espaço e a guarda, né? E a possibilidade de guardar tudo, né? Mas isso existe também, né? Ok. Isso mesmo. Eu costumo dizer que o pesquisador, o historiador, é como se fosse um perito, né? Que vai investigando, vasculhando e confabulando nuances e seguindo a vida. É. Temos- Pode Pode falar, falar. Bruno. Professor, por enquanto não tivemos mais comentários, nem nenhuma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que pode ser um pouco ampla para o Arley, mas que eu considero importante, pensando que aqui provavelmente temos mais graduandos da área da história ou de outras áreas, que é como que você poderia, não sei, fazer recomendações ou pelo menos apontar caminhos para pessoas que estão iniciando nessa área, né, de documentação, e quais as principais dificuldades que você acredita que essas pessoas teriam em lidar com esses documentos, assim, pelo que você percebe, né, nesse processo que você está realizando. Perfeito. Então, uma dica que eu vou estar ofertando aqui para vocês é que construam uma boa base teórica, né, com bons autores, curtam a disciplina, principalmente, especificamente aqui eu vou falar do curso de História, né, curtam a disciplina aproveitando bons autores, né, estudando, construindo uma boa bagagem. E quando for o momento de ir a campo, fazer a pesquisa, tenham paciência, né? Estabeleçam bem o objeto de pesquisa de vocês, porque às vezes na pesquisa a gente se depara com algumas coisas no sentido de a gente quer falar de tudo, quer pesquisar tudo e acaba que o trabalho acaba ficando extenso, vago e não fica muito específico. Então, essa delimitação é o ponto-chave de qualquer pesquisa. Tipo, não, eu vou pesquisar isso na data tal, vai ser só. Né? Considerando um trabalho de conclusão de curso. Agora, quando a gente vai mestrado, doutorado, aí a gente vai ampliando ou fechando ainda mais essa delimitação. E escolher trabalhar com aquilo que gosta também é fundamental, né? Estudar aquilo que gosta, porque a pesquisa você vai gastar muita energia, né? Muito raciocínio mental. Então, assim, se você vai fazer um trabalho, um estudo de um objeto que não te apetece, é mais doloroso, muito doloroso. E quando
nós vamos descobrindo, vamos incorporando os aprendizados teóricos e práticos também, né, trabalhando com os documentos, a gente vai dando ânimo e vai seguindo o caminho. Então, o principal é isso, uma boa base teórica, uma boa delimitação do objeto, é isso. Muito obrigada, Warley. Bom, não temos mais questões, professor, nem comentários. Podemos ir encerrando? Isso. E também a gente chegou aqui, mais ou menos, a gente sempre marca o final dessa segunda hora como mais ou menos o nosso horizonte, né? Mas eu queria, então, eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Warley, para ele falar as suas palavras finais, e depois que o Warley falar, a Bruna ainda vai dar os últimos recados, né, relativos ao LAPET, mas eu, desde já, queria agradecer ao Warley a palestra e a todos os participantes que a enriqueceram com esse debate, chamando a atenção para a importância desse tema, né, porque os historiadores precisam dos arquivos, né? E a gente pode, como a gente discutiu hoje, também inferir o contrário, né? Que os arquivistas precisam dos historiadores, né? Porque muitas vezes os historiadores e outros tipos de pesquisadores é que vão dar vida a um arquivo e até justificar a existência daquele arquivo. Porque imaginem que um arquivo ele tem um custo para uma sociedade, ou para uma instituição, ou para uma determinada administração pública. Se aquele arquivo não é frequentado, ele começa a ser questionado por aquela administração pública se vale a pena manter aquele arquivo. Muitas vezes a gente não para pensar isso, né? Como é importante que os pesquisadores estejam indo aos arquivos, e ir ao arquivo, como a gente viu hoje através da palestra do Warley, pode ser tanto ir fisicamente, como também pode ser ir virtualmente, já que os arquivos já estão sendo disponibilizados online. E como é importante essas viagens, ou físicas ou virtuais, ao arquivo, porque são elas que vão justificando a manutenção daquele arquivo pela sociedade e pela instituição. Porque tanto a manutenção física tem gastos, né, consideráveis, né, tem um espaço que poderia estar sendo ocupado por outro órgão da administração pública, mas está sendo ocupado por um arquivo, tem a manutenção de um prédio, tem a conta de luz, tem os funcionários que são pagos, tem toda uma manutenção do arquivo do ponto de vista físico presencial. Como também existe a manutenção na internet, os esforços de digitalização e de manutenção de um site desse mesmo arquivo na internet. Tanto uma coisa como outra geram os seus custos. E para aquela instituição considerar que é interessante a manutenção das despesas que permitem, que viabilizam a manutenção do arquivo físico ou do arquivo virtual, é importante que essa instituição que é responsável por essa política pública de manter o arquivo tenha uma visão de que aquele arquivo está sendo utilizado pela sociedade. Se a sociedade não utiliza, os pesquisadores não vão a ela, tem um grande risco daquele arquivo desaparecer. Políticos fazem isso, né? Às vezes, né? Ou seja, se não está utilizado, argumenta que aquele arquivo é inútil ou qualquer coisa assim, né? Então é muito importante, para dar vida ao arquivo, que os pesquisadores frequentem esse arquivo. Ou seja, não é só a instituição pública e a política que toma as decisões de preservar o arquivo. Sim, elas tomam essas decisões. Se esses ambientes político institucional não quiserem, o arquivo vai desaparecer, vai ser desativado fisicamente ou virtualmente. Mas os historiadores, ao frequentarem um arquivo e dar vida a esses arquivos, também estão tomando a decisão de preservar. Porque quando eles frequentam, eles chamam a atenção para a importância daquele arquivo, para a sociedade mais ampla.
Ou seja, a decisão de frequentar um arquivo, de um pesquisador frequentar o arquivo, ela contribui para a decisão de conservar, manter, preservar aquele arquivo. Então, essa palestra de hoje foi muito importante e foi muito interessante, especialmente para o nosso ciclo Interdisciplinaridades, que começa esse ano e já tem algumas palestras previstas para os próximos meses, porque a nossa ideia é exatamente colocar áreas em diálogo. Hoje a gente teve essa oportunidade de colocar algumas áreas em diálogo. A história, a arquivologia, a memória, o patrimônio, a área jurídica. Então, o nosso objetivo com esse ciclo é exatamente esse. Eu, nesse momento, vou passar a palavra para o Warley, para ele falar suas palavras finais, e depois do Warley, a Bruna tomará a palavra para dar os recados finais do LAPET, e depois encerraremos. Warley, então a palavra é sua. Olha, gostaria de agradecer muito ao professor José de Assunção, ao LAPET, pela oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, aprendendo com vocês, porque cada ciclo é um aprendizado muito rico, que eu vou incorporando na minha jornada acadêmica, e estar aqui hoje, né, protagonizando esse diálogo, para mim é muito, muito honroso, muito gratificante. Eu deixei aqui o meu contato, o meu e-mail, o meu Instagram, para caso alguém quiser entrar em contato para esclarecer alguma dúvida, apresentar algum questionamento, fico à disposição, tá? Para a gente conversar, porque a academia é isso, é um diálogo constante, é um aprendizado, né? Intermitente, e a gente está aqui para contribuir e para acrescentar na jornada de cada um. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição de todos. Nós que te agradecemos, Warley, pela excelente palestra, desejamos uma boa pesquisa. Bom, nesse momento, antes de encerrar a reunião, queria dar alguns avisos. O primeiro, sobre a lista de presença, por favor, assinem, não se esqueçam de assinar. Hoje a nossa lista é automática, então vocês já vão receber o certificado logo que mandarem as informações, tá? Qualquer problema, por favor, envie um e-mail para a gente ou entre em contato por nossas redes sociais. O segundo recado é exatamente sobre as redes. Acompanhe a gente no Instagram, no Facebook, porque direto a gente coloca lá, né, posta sobre os ciclos que vão surgir no mês. Também teremos alguns cursos esse ano. Então, assim, quem quiser pode acompanhar, inclusive, a nossa agenda lá no nosso site, tá? lapet.com/agenda. Vocês conseguem ver tudo que vai acontecer no LAPET no mês. Por último, eu quero falar também sobre a questão da filiação no laboratório. Para quem não sabe, a gente tem essa possibilidade também. Quem quiser participar como membro do LAPET, é só mandar alguns dados para a gente, como nome completo, link do currículo Lattes e o CPF. E a gente vai estar cadastrando vocês na plataforma. Ok? No mais é isso. Estou passando aqui a lista de presença novamente. Assinem e muito obrigada. Estamos encerrando a gravação nesse momento.